Unidade 3, Geografia Física Mundial Brasileira e do Amazonas. Aula 8.1 Conteúdo: Estrutura Geológica do Brasil e do Amazonas. Habilidades: descrever as principais características das grandes estruturas geológicas do relevo continental do planeta Terra. Identificar as formas de relevo existentes no planeta. Identificar qual forma de relevo é mais antiga. Olá, boa noite a todos os alunos, boa noite a todos os professores presenciais. Estamos aí finalizando mais uma semana. Estamos aqui reunidos, né? Já iniciando a nossa unidade 3 e lembrando a vocês que amanhã, né, nós teremos aí a aula assíncrona da unidade 3, não esqueçam, né, de verificar essa aula que também é muito importante. Hoje iniciaremos a unidade 3 e vamos relembrar o que nós estudamos na unidade 2. Na unidade 2, gente, nós estudamos sobre as fontes de energia, né, e os problemas ambientais que acabam surgindo, principalmente por causa do desenvolvimento do ser humano, aí nas áreas, principalmente nas grandes cidades. Nós estudamos sobre as principais fontes de energia com as fontes não renováveis, né? Verificamos aí os combustíveis fósseis, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e também a energia nuclear. Mas também nós estudamos sobre as principais fontes de energia, as fontes renováveis, aquelas que se renovam, que não vão se esgotar, como a energia eólica, energia solar, através da energia que vem das usinas hidrelétricas, que são aí das águas dos rios, né? A gente verificou também a geotérmica, a maremotriz, né? Então, a gente verifica aí que tudo isso vai estar relacionado às fontes renováveis. Mas, além disso, também nós estudamos sobre os problemas, né, que acabam surgindo, como a mudança climática, né, com as ilhas de calor, que acaba afetando, surgindo ilhas de calor, principalmente em áreas que se tem muitas construções. Verificamos sobre o efeito estufa, que é um fenômeno natural, mas que ele acaba aumentando, né, quando tem aí a atividade do ser humano sendo realizada, né, e que acaba aumentando a temperatura cada vez mais. A chuva ácida, né, também verificamos aí as características da chuva ácida e também a destruição da camada de ozônio. E também nós estudamos sobre as políticas ambientais mundiais e também nacionais, né, onde nós verificamos a importância, principalmente ali de como nós devemos, né, se ambientar em um determinado local, como nós devemos realizar determinadas atividades para não degradar aí o meio ambiente, surgindo o termo desenvolvimento sustentável e a importância do desenvolvimento sustentável, que vem principalmente, né, do ser humano fazer suas atividades, desenvolver suas atividades econômicas, porém sem degradar aí o meio ambiente, né, que os recursos naturais vão ser muito importantes, ok? Para a gente, né, ter aí determinados objetos, porque tudo que a gente faz vem através dos recursos naturais. E, por fim, estudamos sobre o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento econômico. Nós verificamos sobre as unidades de conservação, os corredores ecológicos e o zoneamento ecológico econômico, tá certo, gente? Assim, relembramos o que nós estudamos na unidade 2, que vocês fizeram aí a avaliação, e agora iremos iniciar a nossa unidade 3 com a primeira aula, né? Iremos verificar o nosso desafio do dia para vocês. Nós temos aí essa seguinte imagem, né, que mostra para a gente uma determinada área com relevo aí, com as rochas que a gente pode observar. Então, olha só, gente, a dinâmica do nosso planeta também está expressa nas mais diversas formas de relevo que observamos nas paisagens. Ao observar as formas de relevo na imagem, surgem as seguintes questões. Como essas formas surgiram? Será que sempre foi assim? Ou ocorreu aí alguma mudança? Ao longo de quanto tempo vem sendo transformadas? O que vocês acham? Será que isso aí foi transformada logo assim, um dia, 2 dias, em um mês?
em alguns milhões de anos, né? E quais forças atuam em sua modelagem? O que se ocorrem essas mudanças? O que pode ocasionar essas mudanças, né? Será que é o ser humano? Será que é o vento? Será que é o sol? Será que é a água? Então, com os colegas aí de vocês, eu quero que vocês tentem descobrir aí esses questionamentos. Vou dar aqui alguns segundos para vocês verificarem, que eu vou querer saber a resposta de vocês no momento da nossa interatividade final. Então, gente, após essa reflexão de vocês, verificando aí as dinâmicas da natureza, que é o que nós iremos estudar durante a unidade 3, iremos estudar os aspectos naturais, relevo, vegetação, clima, hidrografia, e nessa aula de hoje também, na do professor Jefferson, a gente vai estudar sobre o relevo, sobre o solo, e a gente vai iniciar verificando sobre a estrutura geológica, né, aqui do nosso planeta Terra. Como que a gente verifica a superfície terrestre através dessas imagens que vocês estão observando, que formam diferentes paisagens em diferentes lugares do planeta, tá? Então, a gente verificando a superfície terrestre, que vai ser a camada externa, onde nós vivemos, onde nós habitamos, onde nós praticamos nossas atividades, na agricultura, na pecuária, com a construção de casas. Então, tudo isso vai estar relacionado, né, com o relevo, tá? Mas, para a gente estudar um relevo, a gente tem que entender sobre uma estrutura geológica, sobre a transformação, né, e a formação, na verdade, e transformação do planeta Terra ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, tá? Porque tudo que a gente observa aqui, muitas das vezes, não é como era no início, que tem aí milhões de anos atrás. Elas foram modificadas com o passar desses milhões de anos. E é isso que a gente vai estudar, tá certo? Lógico que o ser humano, ele tem essa facilidade de pegar aquela área e transformar muito mais rápido que a própria natureza ela realiza, tá? Mas a gente vai identificar agora sobre as estruturas geológicas. Olha só, as estruturas geológicas, gente, do planeta Terra vai estar relacionado ao relevo continental, né? Que vai apresentar três grandes estruturas, tá? Essas três grandes estruturas, elas também podem ser conhecidas como as três províncias geológicas, tá? Como é que a gente observa essas três estruturas do relevo continental? Nós teremos os escudos cristalinos ou os crátons, também teremos os dobramentos orogênicos ou modernos, tá? A gente vai verificar aqui esses dobramentos orogênicos ou modernos, como a gente conhece, que o nome já fala, é um pouco mais recente, né, do que os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Então, nós iremos estudar sobre essas três estruturas geológicas, tá? A gente vai verificar sobre essas três grandes estruturas aí, geológica, tá? Através de um mapa. Observando este mapa, gente, nós vamos verificar que vai ter tanto a parte dos dobramentos jovens ou os dobramentos antigos, né? Que são os dobramentos modernos, como a gente fala, tá? A gente verifica também escudos cristalinos, lógico, cada um vai ter a sua denominação, tá? E, além disso, a gente vai verificar, né, dos dobramentos modernos, as bacias sedimentares, tá? Em um mapa geológico, a gente pode observar, tá? Mas aqui neste mapa, ele vai dar ênfase principalmente, né, para a parte dos escudos. Nós temos o escudo brasileiro, nós temos o escudo guiano, escudo canadense, né? Também nós teremos aqui o escudo de Ângara, tá? Temos o escudo aqui em várias regiões, né, do nosso planeta, tá? Então, a gente verifica essa formação da estrutura geológica que foi feita há milhões de anos atrás e elas foram acabando sendo transformadas, tá? Mas como que vai ocorrer essas transformações? Gente, a gente verifica, né, que o planeta Terra, antigamente, ele tinha um único continente, né? E com esse continente, eles foram se separando, tá? Então, a gente vai verificar que era um único continente e
um único oceano. Nós tínhamos a Pangeia e nós tínhamos a Pantalassa. A Pangeia era o único continente e Pantalassa era o único oceano, tá? Até porque ainda não tinha divisão, era tudo junto ali, esses continentes. Com o passar de milhões e milhões de anos, a gente vai verificar que esses continentes eles começam a se separar, né? Na verdade, esse único continente ele começa a se separar. Então, os estudiosos começam a observar como que isso aconteceu. Será que aconteceu isso mesmo? Por que que eles observam isso? Porque, com o passar de anos, eles verificaram que animais que não conseguiriam nadar, né, atravessar um oceano, estava em um outro continente. Então, eles começam a analisar, os cientistas começam a observar isso. Além disso, a vegetação também vai existir em determinados continentes que em outros não seria possível ter essa vegetação, eles observam isso também. Então, eles começam a ver que, de alguma forma, né, essa parte aí da Terra, né, no caso dos continentes, eles começaram a se separar. Se a gente verificar no mapa, a gente observa que o Brasil, né, parece que ele, né, vai ter a parte de um quebra-cabeça. Então, olha só, se a gente observar aqui no Brasil, né, se a gente pegar aqui essa parte da região do Brasil junto com a parte do continente africano e se juntar novamente essa região aqui, parece que era tudo junto e realmente vai acontecer isso. Então, por isso que eles tinham, né, essa mente aí de que todos os continentes eram formados anteriormente por estarem juntos, tá? Mas com o passar de milhões de anos, eles verificaram que ocorria, né, essa separação através de placas tectônicas que estão abaixo aí dos continentes e dos oceanos que faz a Terra se mexer. Tá certo? Então, isso também, ele foi alterando a parte geológica do planeta e a gente vai verificar as características de cada um agora, como os escudos cristalinos, né? Ou os crátons também, como são conhecidos. Então, gente, os escudos cristalinos ou os crátons, né? Vai ter essa formação rochosa que vai ser a mais antiga do planeta Terra, ok? Então, a gente vai verificar que essa formação é a mais antiga, tá? Da Terra. Não esqueçam mais, os escudos cristalinos ou os cráteres foram os primeiros a se formarem, tá? E vão apresentar, como eles foram os primeiros, com o passar desses milhões de anos, gente, eles vão apresentar aqui terrenos intensamente desgastados. Eles foram muito desgastados, por quê? Por causa de processos erosivos, tá? Então, as altitudes, com o passar do tempo, foram diminuindo. E hoje em dia a gente observa que as altitudes, elas são moderadas, né? Não são mais tão elevadas e que acabam abrigando depressões, né? E planaltos relativamente baixos, tá? Então, a gente vai observar aqui essa região, né? Em que a gente verifica que vai ser formado por depressões e aqui nós temos uma área, né, de escudos cristalinos ou crátons, tá? A gente pode observar a olho nu, né, essas estruturas geológicas, identificar? Não, gente, a gente tem que observar principalmente nos livros científicos, verificando onde existem áreas de escudos cristalinos ou crátons, ou as bacias sedimentares, ou os dobramentos modernos, tá? Além, né, de a gente verificar sobre os escudos cristalinos ou os cráteres, também vamos ter os dobramentos modernos ou as cadeias orogênicas, tá? Os dobramentos modernos ou as cadeias orogênicas vão ser as grandes cadeias montanhosas que a gente pode observar, que foi formada pelo movimento das placas tectônicas, né? Quando essas placas se chocam, elas podem, né, ou subir ou ir para baixo, tá? Então, normalmente, quando sobe, acaba formando o quê?
o surgimento de montanhas, mas isso não é de uma hora para outra, tá, gente? Isso leva milhões de anos para acontecer, tá? Então, a gente observa que, normalmente, essa área de dobramentos modernos ou cadeias orogênicas, elas vão estar localizadas nas bordas, né, que têm aí o contato com as placas tectônicas. Então, nessas áreas, né, que tem uma... Porque existem diferentes placas tectônicas, gente. Quando essa placa tectônica ela se choca com outra, é aí que ocorre o quê? O terremoto, o maremoto, né? Pode ocorrer os abalos sísmicos em geral e também as erupções vulcânicas, tá? Então, nessas áreas onde uma acaba se encontrando com a outra, ocorre uma grande instabilidade tectônica, né? É como se fosse a minha mão, né, com outra mão. Elas acabam aí se juntando. Por exemplo, essa aqui é uma placa tectônica, essa aqui é outra. Elas estão em constante movimentação, só que aqui a gente não sente. Quando a gente sente, quando elas se chocam, elas se separam, é quando ocorre o maremoto, o tsunami, né? A gente verifica também se estiver ali um vulcão, né, que está inativo, mas ele pode entrar em erupção, tá? E isso vai também fazer com que ocorra o surgimento, né, dessas áreas aí montanhosas, mas leva milhões de anos. Não quer dizer que elas vão se chocar e já vai formar ali uma montanha, não, não é isso, tá? E isso vai levar milhões de anos. Pode ser que uma montanha ela tenha, por exemplo, 1000 metros, daqui a uns 100 anos, essa montanha tenha 1000 metros e 10, né, centímetros, aumentou 10 centímetros. Ou pode ser que, com o passar de milhões de anos também, ou alguns anos, ela possa ocorrer o desgaste, né? A desgaste através do vento, da água, do gelo, né? Do sol e até mesmo do próprio ser humano, ok? Mas, além de a gente verificar aí, né, a parte dos dobramentos modernos, a gente também vai verificar aí as bacias sedimentares, né? As características das bacias sedimentares. As bacias sedimentares, gente, elas vão ser aí áreas com grandes depressões, né, do relevo, tá? A gente observa aí com essas áreas das bacias sedimentares, vai ocorrer essas grandes depressões do relevo, com uma superfície relativamente plana, tá? Normalmente, gente, elas vão ser preenchidas por espessas camadas de sedimentos rochosos. É como se a gente observasse, né, uma área em que tem uma montanha, né, ou até mesmo a formação aí dos escudos cristalinos. Com o passar de milhões de anos, essa parte aqui vai perdendo material, para algum lugar ele vai. Normalmente começa a ir para a área mais baixa. Então, aqui vai formando o quê? As bacias sedimentares, né? Isso que se tinha aqui foi para onde? Foi para cá, tá? Mas isso também leva aí milhões de anos para acontecer, tá? Quando a gente fala em estrutura geológica, em relevo, sempre temos que pensar em milhões de anos, ok? E os sedimentos, gente, eles normalmente aí são de origem continental ou origem marinha ou até mesmo de origem glacial, tá? Nas áreas aí mais baixas do nosso relevo. Quando a gente fala em relação à estrutura geológica e a relevo, a gente não fala tamanho, a gente fala o quê? Altitude, tá? Então, a gente verifica aqui, por determinada altitude, determinado local, a gente vai estudar, tá? Mas tudo é baseado através do nível do mar. Lá no nível do mar é o marco 0 metro, tá? E aí vai aumentando ou baixando em relação ao nível do mar e que nos dá a altimetria aí do planeta. Então, olha só, gente, na altimetria do planeta, a gente observa que a superfície terrestre, ela vai ser constituída aí por rochas, tá? De diferentes tipos e também de diferentes idades, como a gente verifica, né? Existem os dobramentos modernos, as bacias sedimentares e também os escudos cristalinos. Lembrando que os escudos cristalinos são os mais antigos, tá? Os dobramentos modernos, o nome já fala, né? Que acaba surgindo aí principalmente entre uma placa tectônica e outra, é onde tem grande quantidade de cadeias montanhosas, onde muitas das vezes ocorre muita erupção vulcânica e também terremotos,
tá? Então, a gente também observa que com a altimetria do planeta, a gente pode observar melhor através de um mapa, tá? E é através das estruturas geológicas que elas se condicionam à grande variação nas formas, né, que a gente observa e também nas altitudes do relevo. Em um mapa em que mostra para a gente a altimetria do planeta, normalmente a gente vai verificar quando está mais escuro, né? A gente vai verificar que quanto mais escuro estiver essas áreas, provavelmente, né? Olha aqui na Antártida, toda essa área aqui que a gente observa, que está mais escuro, normalmente a altitude, ela vai ser maior, tá? Então, a gente vai observar uma maior altitude, isso em um mapa de altimetria, tá? Normalmente, em áreas amarelas, né, a gente vai observando através da legenda, né? Então, olha aqui, ele dá pra gente a altitude em metros, dá 4.800 metros, 3.000 metros, 100.000 metros, 1.200 metros, 600 metros, 300 metros, 150 metros e 0 metro, né? Que aí está ao nível do mar. E também ele pode dar a profundidade em metros dos oceanos, tá? Os oceanos também, eles têm o seu fundo, então também é dado através de uma altimetria, porém uma altimetria negativa, porque está abaixo do nível do mar, tá? Então, a gente observa a importância de verificar também a altimetria. Vamos observar melhor, né, nesta imagem, em que dá para a gente a parte da altimetria, da altitude, tá? Normalmente, como eu falei a vocês, né, essa altimetria, ela vem através, né, do zero, marco zero, que é o nível do mar, ok? Então, a gente vai observar aqui que vai ter o nível do mar e se está para a superfície, vai ser positivo. Se está abaixo, né, aí no oceano, é negativo. Aqui a gente pode observar menos 1.000 metros, menos 2.000 metros, menos 4.000 metros, né, dando exemplos. E existem, por exemplo, cadeias montanhosas, né, como o Planalto do Tibete, aqui com em torno de 4.800 metros de altitude. Né? Então, a gente observa que tudo vai ser medido através do nível do mar. Temos lá na Europa a cadeia do Atlas, né? Mas também nos oceanos, a gente tem áreas, né, com altimetria, mesmo que negativas, mas tudo é alterado. E aqui nessa área, gente, eu quero que vocês observem, nesse vermelho aqui que eu estou marcando, que aqui nós temos, né, a parte de um oceano, um mar, né, um lago, e ele está abaixo do nível do mar. Então, aqui vai ser provavelmente uma depressão, tá? Porque está abaixo, mas também essa região aqui pode ser considerada uma depressão? Pode, porque é uma área mais baixa ao que se tem ao redor, tá? Então, isso aí tudo é relativo, tá? Verificando a imagem, né? Surgindo uma área de depressão, planalto, planície, que iremos estudar daqui a pouco, tá? Em relação ainda ao relevo continental, nós iremos observar que o relevo continental, gente, ele vai ser aí modelado por causa dos processos exógenos e também os endógenos. Exógenos, já lembrem, né, de exo, externo, fora, tá? Então, exógenos, externo, fora, o que é que pode modificar o relevo? Através daí das áreas externas. O vento, né? A gente verifica também a água, né? Que pode ser através das chuvas, né? Ou através do gelo, tá? Então, a gente também observa o ser humano, que é um grande modificador exógeno, mas também temos os movimentos endógenos, né? Os movimentos endógenos, ao contrário do exógeno, vai ser no interior do planeta, como a movimentação das placas tectônicas. Então, através do relevo continental, gente, é que vai surgir a formação desses relevos, como as cadeias montanhosas, né? As cadeias montanhosas, elas vão constituir as maiores elevações do relevo terrestre e também elas podem se originar pelo movimento de placas tectônicas, né? Os movimentos
tectônicos. As suas vertentes, gente, elas sofrem aí intensos processos erosivos, tá? As vertentes, o que são as vertentes? São essas áreas íngremes que a gente observa, tá? Então, essas áreas aqui, ok? Que a gente vai observar de uma área de relevo, de montanha, né? Normalmente, a gente vai verificar aí, né, que tem essas vertentes que sofrem com intensos processos erosivos, que acabam aí gerando uma grande quantidade de sedimentos. E, normalmente, o sedimento, ele vai, por força da gravidade, ele vai para baixo, tá? Então, a gente observa aí que esses sedimentos que podem soltar dessa área, vai acabar surgindo as bacias sedimentares. Mas, além das cadeias montanhosas, nós também teremos as planícies, né? As planícies, o nome já fala. Falou em planície, gente, lembra de plano, tá? Então, aqui nós teremos uma área mais plana, como a gente observa aqui, né? Esses campos que a gente observa. A planície, gente, elas vão ser formadas aí, são formas do relevo, né? Que relativamente elas são planas e muitas das vezes elas são formadas por sedimentos. Constituem áreas de deposição, porque são mais baixas, né, que são trazidas através das águas dos rios ou até mesmo dos oceanos. Existem áreas, né, através de estudos, em que uma área ali, né, através do estudo que foi realizado, provavelmente poderia ter sido um oceano, então já deixou ali sua marca, tá certo? Mas além das planícies também teremos os planaltos, né, onde os planaltos, gente, eles terão aí um relevo com altitudes variadas, tá? E normalmente, nos planaltos, a gente pode observar a presença, né, de morros, tá? A gente pode observar a presença de serras, de chapadas também, e normalmente é dos planaltos, né, e das cadeias montanhosas em que acaba ocorrendo uma grande quantidade de sedimentos para áreas mais baixas, né? Nós temos essa área elevada, normalmente com o passar do tempo, quando ocorre o desgaste, ele vai para uma área mais baixa, então aí acaba surgindo as bacias sedimentares, né? Então a gente observa isso, tá? Os planaltos podem ser formados aí através dos morros, serras e chapadas. Mas além, né, das cadeias montanhosas, das planícies e dos planaltos, também nós teremos as depressões, né? Também é considerado um relevo, tá? E esse relevo com as depressões, a gente observa, gente, que já vão ser áreas mais rebaixadas em relação aí ao nível do terreno vizinho, tá? Podem estar localizados abaixo do nível do mar ou podem estar localizados acima do nível do mar. Quando um relevo é considerado depressivo, depressão, né, vai estar abaixo do nível do mar, ele vai ser conhecido como uma depressão absoluta. E quando está acima do nível do mar, vai ser uma depressão relativa, tá? Então, a gente observa, por exemplo, o Mar Morto, gente, é um dos poucos, mas uma das poucas áreas, né, que é considerada uma depressão absoluta, porque está abaixo do nível do mar, tá? Então, o Mar Morto vai ser considerado uma depressão absoluta por estar abaixo do nível do mar, ok? E além do relevo continental, verificando aí planaltos, planícies, depressões e as cadeias montanhosas, nós também teremos o relevo submarino. O que é o relevo submarino? Está abaixo aí das águas, né, dos oceanos. Então, olha só, a gente observa que as principais formas de relevo submarino, nós temos, normalmente, uma plataforma continental, né, que é a parte aqui da distância, né, do continente, tá? Então, uma plataforma continental, normalmente, vai ser essa distância que se dá, se a gente já acha, quando a gente vai ali para o mar, né, a gente observa que já é fundo, agora vocês observem se formos realmente adentrar no oceano, tá? Além disso, nós teremos a talude, tá? Que vai ser essa região normalmente que surge, tá? Próximo ali, como se fosse a parede, né? A talude continental, tá?
Também teremos, né, que vem através dessa profundidade, também uma planície abissal, que vai ser configurada através, né, dos fundos dos oceanos, dos mares, tá? Normalmente, então, acaba surgindo a planície abissal. Além, né, do relevo submarino, verificando aí toda a sua parte, né, teremos também, gente, as estruturas e formações geológicas do Brasil, né? A gente vai observar, gente, que as estruturas aqui do Brasil, elas vão ser umas estruturas muito antigas, tá? Porque o Brasil, ele não está em uma área onde ocorrem dobramentos modernos, tá? Ele já vai estar numa área onde vai prevalecer os escudos cristalinos e aí as bacias sedimentares, tá? Então, as formas do relevo, normalmente, elas vão ser mais recentes, né? E estão sendo criadas e recriadas através da natureza permanentemente, tá? Permanentemente por quê? Por causa dos agentes erosivos externos, como água, vento, chuva, né? E aqui no nosso estado do Amazonas, gente, a gente observa que vai prevalecer a bacia sedimentar amazônica e os cratos, ou os escudos cristalinos, amazônicos, ok? A gente pode observar neste mapa, né, através deste mapa aí que é dado, onde estão, né, os cratos, no caso da nossa região, né, vai estar nesta área, né, nós iremos observar nessa região aqui que nós teremos a parte dos cratos amazônico, tá? Nessa região também aqui, e também nós teremos as bacias sedimentares, que é a grande região aqui do nosso estado, tá? Então, nós teremos aí a bacia sedimentar amazônica. Agora, como é que também a gente observa, gente, a geologia e a mineração aqui no Brasil, que vem através aí, né, da exploração do solo. A gente vai verificar, gente, que vai ser o 6º maior produtor mundial de minérios, tá? Por quê? Porque vai estar concentrado em terrenos de origem cristalina. Normalmente, em origem cristalina, teve-se mais tempo para a criação desses minérios, tá? Com as jazidas de ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, estanho e também ouro. O Brasil já foi muito explorado pelo ouro, né? Mas com essa exploração acabou aí não tendo mais em grande quantidade. E a gente ainda observa, né, que bacias sedimentares, elas vão acabar abrigando importantes depósitos de petróleo, de gás natural e de carvão mineral. Aqui no nosso estado do Amazonas, nós temos muitos minérios, como o ouro, o nióbio, o estanho, o cobre e o manganês. Mas, além do minério, nós também teremos o petróleo, a extração do petróleo, principalmente na bacia do Solimões. Observem este mapa agora, gente, que mostra, né, variadas extrações de minérios, tá? Aí em todo o Brasil e aqui também no nosso estado. Todas essas letrinhas representam ou chumbo, ou cobre, ou cromo, ou estanho, ou ferro, ou manganês, nióbio, níquel, ouro, urânio, bauxita, carvão, diamante. Então, o Brasil, gente, ele é muito rico aí em relação a esses minérios, né, por causa da sua estrutura geológica, né, que tem milhões de anos, que vai ser formado principalmente pelos escudos cristalinos e também pelas bacias sedimentares, e é através das bacias sedimentares em que vai surgir principalmente as áreas, né, com grande produção aí de petróleo. Então, através das bacias produtoras marítimas e terrestres, a gente pode observar onde que se ocorre muito a extração de petróleo através desse mapa. Aqui no nosso estado, principalmente nessa região aqui dos Solimões, tá certo? Mas também, se a gente for observar em toda essa área aqui, também ocorre no litoral brasileiro. Mas quais serão as principais formas de relevo aqui no nosso país? Gente, os planaltos, né? A gente observa que são as altitudes acima de 300 metros, onde nós temos essas superfícies irregulares, né? Que com o passar aí de milhões de anos, elas foram intensamente desgastadas aí por erosão, né? Por exemplo, pelos agentes exógenos. Mas além dos planaltos, nós também teremos as planícies, né? Onde
Com as planícies, as altitudes normalmente elas são abaixo de 200 metros. A superfície ela é bastante mais plana, né? Como a gente observa aí na planície do Pantanal Mato Grossense. A superfície ela é bastante plana e acaba sendo formada aí por acúmulos de sedimentos de origem de lagos, né? Origem lacustre, a fluvial ou até mesmo a marinha, gente, tá? A gente observa aí a marinha por quê? Porque, como eu falei, existem estudos que existem áreas em que eram oceanos, com o passar de milhões de anos, em que ocorreu essas modificações. Além das planícies, também nós teremos as depressões, né? Que são essas áreas aí de terrenos de inclinação suave, que ocorrem em áreas que estão mais rebaixadas em relação ao que se tem ao seu entorno, né? E mais planos que planaltos. Por exemplo, tem essa área aqui, né, de planalto, tá? A gente observa aqui essa área de planalto. Ao seu redor, normalmente, é mais baixo. Então, é nessa região que normalmente é considerada uma depressão, tá? Então, aí a gente observa, tá? E aqui no nosso estado, o que a gente pode, né, verificar? Gente, normalmente a gente verifica aí o planalto, né, da Amazônia Oriental. Também temos planaltos residuais norte-amazônicos. Temos a depressão amazônica ocidental e a planície do rio Amazonas. Ao longo do percorrer do rio Amazonas, próximo aí, nós temos a planície. Vamos observar melhor neste mapa, né? O mapa que a gente estuda muito na geografia, que vem através de Jurandir Rossi, as unidades de relevo aqui no Brasil. Aqui ele vai mostrar, né, essas áreas aqui do Planalto da Amazônia Oriental, que vai ser essa região, né? A gente observa então aqui nessa área, né, que é considerado o Planalto da Amazônia Oriental, né? Mas também teremos os planaltos, né, residuais da Norte Amazônico, tá? Que é essa região aqui dos 5, ok? A gente vai verificar também em relação à depressão, número 12, né? A depressão aqui da Amazônia Ocidental, né? Temos a planície aqui, o 23, com o do rio Amazonas. Então, a gente observa que existem, né, essas três formas, tá? Tanto o planalto, quanto a planície, quanto a depressão aqui também no nosso estado, ok, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta para estudar sobre solo. A sua aula continua no próximo vídeo.